Recentemente, os Estados Unidos e a Rússia se envolveram em uma guerra para ver quem colocava seu fantoche na Ucrânia. O exército americano ostenta algumas das armas mais avançadas do mundo, além de bombas nucleares capazes de destruir continentes. Mas a Rússia também tem. Bastava apertar um botão e seria dado início à guerra mais mortal da história da humanidade, e provavelmente a última. E se tivesse uma forma de apertar esse botão e não ter retaliação, será que isso seria possível? Além de armas, o que mais o poderoso Estados Unidos tem? A resposta é a sua moeda. E aí vem um dos golpes mais duros da guerra da Ucrânia, uma verdadeira bomba nuclear financeira. Os Estados Unidos desligaram a Rússia do sistema SWIFT, fazendo ela perder acesso a recursos em diversos bancos do mundo e proibiu que ela comercializasse em dólar, a moeda mundial. Isso foi o suficiente para que o rublo russo caísse absurdamente, para várias empresas terem que sair das terras de Putin e tornou quase impossível a comercialização com países que só aceitavam o dólar como forma de pagamento, prejudicando a oferta de todos os produtos e serviços dentro do país. Como que esse pedaço de papel se tornou poderoso ao ponto de virar uma arma de guerra? E como é que você pode usá-lo para enriquecer? Assiste até o final que eu vou te explicar isso nesse vídeo. Antes de entender como o dólar se tornou a moeda mundial, é importante entender como os Estados Unidos alcançaram esse posto. Os Estados Unidos, nas palavras do autor Peter Zeihan, é uma potência por acidente. É um país que fica no mesmo trópico que a Europa, tem um clima como o europeu, portanto, tudo que foi plantado e aprimorado na Europa serviria para eles. A diferença é que tem um oceano entre o continente que mais viu guerras acontecendo e os Estados Unidos, uma proteção natural. Invadir os americanos seria uma operação anfíbia sem precedente. Isso torna os americanos uma grande potência marítima, do tipo que usa o controle dos oceanos para controlar os países da sua influência. Em contrapartida da Rússia, por exemplo, pelo seu grande território, é uma potência terrestre e que só conseguiu acesso ao mar que não era congelado quando invadiu a Crimeia e colocou os seus navios no Mar Negro. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, o dólar estadunidense não possuía a mesma importância global que tem hoje. Durante esse período, ele era a moeda oficial dos Estados Unidos, mas outras moedas, como a libra esterlina britânica, desempenhava papel mais importante no comércio internacional. Ele estava atrelado ao padrão ouro, que significava que o seu valor era baseado em uma quantidade específica de ouro. Isso proporcionava uma estabilidade, mas também limitava a flexibilidade monetária. Depois da Primeira Guerra Mundial, o uso do dólar começou a mudar. Acabando a Primeira Guerra Mundial, muitos países retornaram ao padrão ouro e o dólar estava atrelado ao ouro, o que deu maior estabilidade à moeda. Isso ajudou a consolidar a confiança no dólar como uma moeda forte e estável. A economia dos Estados Unidos se fortaleceu muito depois da guerra, o que aumentou a importância do dólar. Com o crescimento industrial e o aumento das exportações americanas, o dólar começou a ser utilizado no comércio internacional. Os Estados Unidos venderam muitos produtos e serviços para o lado vencedor da guerra, o que gerou enriquecimento. E foi aí que a moeda do mundo deixou de ser a libra para se tornar o dólar. A primeira vez que ele foi ameaçado de perder o seu status de moeda mundial foi durante a crise de 29. Ela resultou a desvalorização do dólar. A superprodução, a especulação excessiva e o colapso do mercado de ações levaram a uma perda grande da confiança na moeda americana. E essa desvalorização foi acompanhada por uma insegurança geral nas aplicações financeiras, o que levou muitos investidores a retirarem as suas reservas dos bancos. Isso agravou a recessão econômica e resultou em uma queda ainda mais forte do dólar. A recuperação econômica dos Estados Unidos e as políticas implementadas durante o New Deal, que foi o programa do presidente Roosevelt para a recuperação econômica, ajudaram a restaurar a confiança no dólar. Só que dois outros eventos iam consolidar mais ainda essa posição. Primeiro foi a Segunda Guerra Mundial, onde novamente os Estados Unidos venderam e se aliaram ao lado vencedor. E como novamente não houveram invasões em território americano, ele foi um dos países menos desgastados pelo conflito. E lembrando que Pearl Harbor foi só um ataque, não uma invasão. Após a guerra, os Estados Unidos usaram a sua posição de poder para liderar a recuperação econômica global, principalmente com planos de ajuda aos aliados, como o Plano Marshall, oferecendo estabilidade econômica e institucional. Isso contribuiu para a ascensão do dólar ao topo da hierarquia monetária internacional. E o segundo foi o Acordo de Bretton Woods, que aconteceu no finalzinho da Segunda Guerra. Nesse evento estiveram importantes economistas como Keynes e Harry White. O acordo estabeleceu instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, agora parte do Banco Mundial. Essas instituições promoveriam a estabilidade econômica e ajudariam na reconstrução das nações devastadas pela Segunda Guerra. O sistema de Bretton Woods fixou o valor das moedas em relação ao dólar americano, que por sua vez era lastreado em ouro. Isso criou um regime de câmbio fixo, onde os países garantiam a
convertibilidade de suas moedas em dólares dentro de uma margem de 1% dos valores fixados. Com o dólar atrelado ao ouro e outras moedas atreladas ao dólar, o dólar americano se consolidou, uma principal moeda de reserva mundial. Só que toda essa confiança não durou para sempre. Durante a década de 60, os Estados Unidos enfrentaram grandes déficits comerciais e de balanço de pagamentos que minaram a confiança no dólar.